Antes de prosseguir com esse vídeo, olha só, o jogo da seleção acabou, vou falar sobre isso, vou falar sobre as notícias do Mengão também, esse vídeo é longo, mas eu vou falar uma coisa com vocês aqui, cara. Eu preciso falar primeiro sobre essa situação aí envolvendo, cara, o STJD e o Palmeiras. A questão não é a decisão do STJD, não é esse absurdo, né? Porque tá na lei, né? Existe ali a questão da homofobia, tá? Mas, ok, fizeram lá um acordo, né? Segundo o Estadão, o Palmeiras chegou a um acordo com o STJD e evitou a suspensão de Vitor Roque, denunciado por uma postagem de teor homofóbico após o clássico contra o São Paulo. O tribunal aceitou a transação disciplinar proposta pelo departamento jurídico do clube, liderado por André Sica, aquele lá da Libra, né? Aquele mesmo, né? Aplicando multa de 80 mil ao atacante, menos que a do Bruno Henrique, né? Que também publicará uma mensagem contra a homofobia em sua rede social. Com isso, o jogador está liberado para atuar e escapa de uma possível punição. Poderia variar de 5 a 10 jogos no Brasileirão. Aí é o seguinte, gente, que eu tenho para falar com vocês. A questão não é nem essa do STJD, de ter feito o acordo. A questão é, cadê a mídia paulista, bairrista, a mídia verde, todo mundo aí, até os corintianos aí, apresentador corintiano, defendendo o Palmeiras. Cadê vocês agora para falarem desse absurdo? Estão tudo caladinhos, tudo caladinhos. Vocês defendem o Palmeiras, na verdade, só porque querem atacar o Flamengo. O problema é o Flamengo. E tudo que vocês falaram do Bruno Henrique, reclamaram do Bruno Henrique, foi para isso acontecer, para agora o Vitor Roque está sendo liberado. Tudo com a intenção final era essa, tá? É vergonhoso. Vocês estão todos calados. Vocês são hipócritas. Hipócritas. Durma com barulho dele, tem que aturar. Vocês são hipócritas. Vocês são uma vergonha para o jornalismo. Vitória importante da seleção brasileira. Estava aqui fazendo compras com a esposa e acompanhando o jogo do Brasil. E, cara, foi um jogo bem relevante do Brasil contra a Senegal. Não é um amistoso qualquer. Senegal, para mim, uma seleção que, cara, tem um nível bacana de Copa do Mundo, né? Para mim, a seleção mais forte da África. Eu acho Senegal mais forte, inclusive, que o Marrocos. Para mim, Senegal é mais forte que Marrocos. Então, a gente teve aí esse jogo com uma participação muito boa, tá? Do Vini Júnior, do Rodrigo, do Estevão, né? Inclusive, os 2 gols no primeiro tempo, jogadas bem trabalhadas. Eu acho que a gente tem tudo para ter o ataque do Brasil melhorando muito, né? Eu acho que essa seleção do Carlo Ancelotti tem muito a crescer ainda. Gostei da participação do Militão na direita. Acho que o Wesley também é um excelente jogador, uma excelente opção que o Ancelotti tem. Alexandro bem demais também. Cara, a seleção é aquela coisa. Agora começa essa contagem, a reta final aí para a Copa do Mundo. E a gente, óbvio que espera algumas mudanças. Eu acho que o Ancelotti precisa levar mais um meia, né? Mais uma opção ali, de repente Matheus Pereira, já que não pode levar o Arrascaeta, também pensar ali no Ortiz, que eu acho que pode ser importante ali na seleção brasileira também, o Léo Ortiz. E eu acho que o caminho é esse agora, é acreditar que a seleção brasileira pode chegar com um bom desempenho na Copa do Mundo, mesmo com uma péssima eliminatória, mas tem chance aí de estar conseguindo nessa reta final até a Copa do Mundo melhorar um pouco mais. É um amistoso aí que eu sei que o torcedor Flamengo, não me interessa a seleção, mas, cara, a Copa do Mundo vai estar aí daqui a pouco e a gente precisa falar também de Copa do Mundo. Tem jogador do Flamengo lá, tem ex-jogador do Flamengo lá. A gente chega aqui nesse vídeo também com oferecimento do Pix do Milhão. Lembrando que hoje é o melhor dia para você garantir o seu clube de benefícios do Pix do Milhão, porque você troca por produtos, experiências e, além de trocar por produtos e experiências, os pontos que você compra do clube de benefícios, você ganha números para concorrer a 20 mil, até 20 mil de prêmio instantâneo no Raspou, ganhou Pix na mão, e também você pode participar do sorteio de R$ 1 milhão na sexta-feira, mas antes disso, segunda tem 100 mil, quarta tem 100 mil, tá? Então, 100 mil na segunda, 100 mil na quarta, 1 milhão na sexta-feira, Pix do Milhão tá aí, a gente sempre trazendo em todas as nossas redes, link, QR Code, tudo para você garantir o Pix do Milhão, porque você tem chance de ganhar aí até R$ 1 milhão e 20 mil de prêmio instantâneo, né? No Raspou, ganhou, Pix na conta.
A gente também lembra que na Ganhei você pode estar garantindo aí as melhores odds e, cara, para hoje, hein? Para hoje, já bateu. Para quem foi na minha dica, agora não tem mais como colocar o jogo do Brasil. A minha dica era Brasil para vencer o Senegal, bateu. Santos ou empate contra o Palmeiras, ainda falta. Flamengo para vencer o jogo e mais de 2,5 gols na partida. Se você não fez o do Brasil, já perdeu esse daí, ok, você pode utilizar a minha dica ainda sem o Brasil, que a odd vai estar alta ainda, vai estar acima de 3, tá? Flamengo para vencer o jogo, mais de 2,5 gols na partida. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, a diversão não é investimento, é muito importante isso, né? Troquinho do pão. Flamengo para vencer o jogo, mais de 2,5 gols na partida. E Santos ou empate contra o Palmeiras. Essa é a dica para hoje, tá? Também lembrar você que você pode emagrecer com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim da Mais Cabelo. Link aí para você fazer a sua avaliação grátis. Também, cara, com a Caravana do Haroldo. A gente tem aí a possibilidade de você garantir pacote terrestre na Caravana do Haroldo. Você que está indo para o jogo do Flamengo da Libertadores em Lima e não tem a parte terrestre ainda, você já pode garantir. Então são muitas situações aí que você tem. Procura a Caravana, tem com ingresso, categoria 2, tem com passagem. Você pode perguntar aí a Caravana do Haroldo que eles vão escolher a melhor opção para você, tá? Eu lembro também que a gente chega aqui, cara, com todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. E eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Vamos para as informações do Mengão nesses 130 anos de Flamengo. Então a gente trazendo aqui para vocês as notícias do Flamengo, já falamos aí sobre essa partida da seleção brasileira, esse amistoso da seleção brasileira contra o Senegal. E a gente, então, tem aí a continuação das comemorações dos 130 anos do Flamengo, com direito a jogo do Mengão hoje. A gente tem também os relacionados, a provável escalação do Flamengo, tá? A gente vai trazer tudo para você aqui agora, porque está chegando a hora do jogo. Daqui a pouquinho, tem jogo do Mengão. A gente hoje tem ainda na nossa programação pós-jogo do canal Paparazzo Rubro Negro, pós-jogo Esporte Flamengo, depois também pós-jogo Santos e Palmeiras, a gente trazendo também o novo ou mesmo, a gente espera que seja um novo posicionamento do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo assumindo a liderança, e a gente trazendo também zona mista e coletiva do jogo lá da Arena Pernambuco. Olha só, a gente tem aqui a lista de relacionados do Flamengo para esse jogo de daqui a pouco. O Flamengo divulgou Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno Xavier, Cleiton, Daniel Salles, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme, Iago, João Vitor, Johnny, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace Ian, tá? O Wallace Ian que pode ser titular, a gente vai falar aqui sobre as possibilidades aí do time para hoje. Time bastante desfalcado, mas com um elenco ainda muito forte, né? Então, a gente tem aí os desfalques da data FIFA: Danilo, Alexandro, Varela, Vinha, Arrascaeta, Carrascal e Plata. Departamento médico: Léo Ortiz, De La Cruz, Alan, Jorginho e Pedro. Mas o Flamengo, eu percebo que está recuperando muitos desses jogadores para a final da Libertadores. O Flamengo, o Felipe não tem pressa de utilizar esses jogadores, sabendo que tem uma final de Libertadores e tem um elenco muito forte, né? A provável escalação do Flamengo com o Luiz Araújo de titular. Olha só, Royal, né, o Rossi no gol, Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Saul e não Everton Araújo, o Wallace Ian, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique, tá? O Wallace Ian ali, ou Cebolinha, pode ser que venha com Cebolinha, mas provavelmente o Wallace Ian titular no jogo de hoje. Essa decisão aí que pode ser importante do Felipe Luiz, de dar uma nova força, nova moral ao Wallace Ian, né? O garoto aí que é tido como uma grande joia do Flamengo. Então, o Wallace Ian pode voltar a ser titular do Flamengo. Jogador que eu sempre falo que eu sei do potencial que tem. Muito se fala aí que o Crystal Palace e tem outros clubes da Europa interessados, que pode ser uma grande venda de mais de 20 milhões de euros, e para isso o jogador tem que estar atuando, né? Eu até sou contra o negócio de vender, mas se for vender, tem que vender por muito, né? E falando nisso, a situação do Arias, né? Que a gente
apesar de ter trazido a provável escalação do Flamengo. As outras informações todas do jogo a gente trouxe mais cedo. Já falei o meu provável placar para vocês. Eu acho que o Flamengo vence 3-0 ou 3-1 hoje. Para mim, mais de 2,5 gols na partida. Vitória do Flamengo, né? E acho que o Santos, com a pressão toda que a torcida está fazendo lá, a festa que a torcida está fazendo, jogo para ganhar e tudo mais, o Santos tem chance de vencer ou empatar contra o Palmeiras. Já está batendo, né, as nossas dicas que a gente vem trazendo desde ontem, tudo batendo, né, tanto dos jogos que já aconteceram mais cedo também, internacionais, seleção brasileira. Todas as dicas que a gente tem passado estão batendo, graças a Deus a gente com um nível de acerto muito alto. E aí eu estou falando dessa questão do Arias no Flamengo, porque isso pode envolver a ida do Alacian para o Crystal Palace. Mas você teria alguma relação com isso? Não. Por quê? Envolveria apenas na questão financeira, porque o diretor que era do Wolverhampton foi para o Crystal Palace e ele tem interesse na contratação do Alacian. E aí o que acontece? O Wolverhampton, o John Arias está sendo hostilizado pela torcida lá, não deve continuar lá. E agora, as notícias que saem lá fora, e estão saindo inclusive do jornal O Globo, tá? Jornal O Globo trazendo aqui hoje, que o Flamengo colocou realmente o Arias no radar e já tem mapeado os reforços para 2026. Confirmando, inclusive, a nossa informação que a gente trouxe dos reforços mapeados. Então, olha só, as posições prioritárias, aí ele fala aqui, o colombiano não se adaptou nos primeiros meses da Premier League e viu o técnico que o levou, o português Vitor Pereira, ser demitido. Mas Arias ainda não negocia um retorno ao Brasil, ainda não começou, apesar de não dever continuar lá. Sabe-se apenas que quando saiu tinha prometido voltar ao Fluminense, mas o Flamengo tem interesse, tá? As posições prioritárias pelo Flamengo já estão definidas dentro do que foi debatido pela diretoria com o técnico Felipe Luiz, inclusive. Já tem nomes aí levantados pelo setor de scout para a procura até o fim do ano, tá? A ideia é contratar pelo menos um goleiro, coisa que a gente já trouxe para vocês aqui, um zagueiro, também trouxemos, todos que estão saindo, e vão sair 2, tá? Vou dizer, mas são 2 zagueiros, não é um só não. São 2 zagueiros que o Flamengo vai contratar, porque o Cleiton e o Pablo estão saindo e o Flamengo não repôs o Pablo, tá? Então a gente tem aí o Flamengo com as posições, né, de zagueiro também, ele fala pela esquerda na matéria do Globo, mas eu tô te falando que o Flamengo vai... Eu tô falando que eu tenho informação que o Flamengo vai atrás de 2 zagueiros. Um centroavante com maior mobilidade, tá? E aí o Flamengo pode buscar um jogador livre no mercado ou uma oportunidade interessante. Com a ida do Matheus Cunha, reserva do Rossi, para o Cruzeiro, a intenção é trazer um jogador para disputar a posição com o Rossi, um goleiro de qualidade. Muito se fala do Gabriel Brazão. O Santos caindo para a Série B, é muito provável que o Flamengo contrate o Gabriel Brazão, bom goleiro, excelente goleiro, para falar a verdade. Também zagueiro, o Flamengo está de olho na contratação do Vitão. O Flamengo separa aí aproximadamente 40 milhões de euros para contratar jogadores na próxima janela. E aí a gente tem aí o desejo então de trazer pelo menos 2 zagueiros que eu estou falando com vocês. O Globo fala em 1, mas são 2. Um atacante, goleiro e também a gente tem a possibilidade de buscar... Por que eu estou falando de buscar mais um zagueiro? Porque sabe-se que o Danilo já deixou claro que ano que vem vai aposentar. Então o Flamengo já tem que se preparar para isso, tá? No ataque, teve mais investimento com relação a contratações. O Juninho ainda não vingou, né? Eu espero que ele tenha mais oportunidade para poder vingar. O Alacian é muito novo, mas tem chance também de vingar. Mas o Flamengo vai buscar, então, atacantes, tá? Então, uma espécie de Barca, que a gente tem falado, o Globo confirma a informação que a gente trouxe, que o Michael estaria nessa possibilidade de Barca e alguns outros jogadores, embora eu tenha trazido uma informação que ninguém está confirmando, mas eu estou trazendo, que o Everton Cebolinha, o Flamengo ainda não descarta, que o Flamengo pode negociar uma renovação com o Cebolinha por entender que ele tem muita qualidade, que foi atrapalhado por lesões, tá certo? Então, o Flamengo aí vai buscar contratações de pelo menos 5 jogadores, tá? E tem volante também, o Flamengo vai buscar volante, o Flamengo precisa de mais um volante ali à disposição. O Flamengo vai buscar 2 zagueiros, um volante, 3 jogadores. Um goleiro, um atacante e talvez até um outro atacante, podendo chegar a 6 contratações de peso aí com 40 e poucos milhões de euros para final da temporada, né, para a janela que será concluída em janeiro, fevereiro do ano que vem. Tá?
tá certo? E aí você me pergunta, e o Lucas Paquetá? Alguma chance do Flamengo trazer o Lucas Paquetá agora? Lá fora tá todo mundo falando, todo mundo em choque com essa situação, com essa possibilidade do Lucas Paquetá vir para o Flamengo, tá? Todo mundo em choque. O Lucas Paquetá falou, deu entrevista e acabou falando que chegou a conversar 2 vezes em 2 momentos com o Flamengo, chegou a falar com o Felipe Luiz e deixou claro que quer vir para o Flamengo, só não quer atrapalhar as finanças, os valores do clube lá que contratou ele. Tipo, se ele pega e fala que quer sair, força uma saída, ele está sacaneando quem mais acreditou nele, que foi o West Ham, por exemplo, teve do lado dele durante toda essa confusão que ele enfrentou, né, que foi essa grande vitória na vida dele, da questão lá das apostas e tudo mais, do processo da Federação Inglesa. E mesmo com tudo que aconteceu, o West Ham ficou do lado dele. Então ele não quer se sentir sacaneando o West Ham, ele não vai vacilar com o West Ham. Ele vai sair, se ele sair é com o West Ham ganhando dinheiro, né, fazendo uma negociação, e aí ele admite que quer voltar ao Flamengo, admitiu, e isso saiu em tudo quanto é veículo lá fora, todo mundo falando, olha, o Paquetá quer voltar para o Flamengo, já está definido, decidido que quer voltar para o Flamengo, já bateu o martelo, mas ele não vai forçar a sua saída. E ele está sendo muito elogiado pela imprensa inglesa, por mesmo com tudo que aconteceu, interesse do Flamengo, conversa com o Felipe Luiz, conversa com o dirigente, ele querendo voltar para o Brasil, querendo voltar para o Flamengo, mesmo assim ele respeitando o West Ham. Ganhou muita moral o Lucas Paquetá, ainda mais que ele confirmou que ele estava a caminho, né, do City e que quase ele ganhou muito dinheiro e que foi prejudicado por esse processo. Então ele deixando claro que tem uma gratidão muito grande também por quem ficou do lado dele durante todo o processo, que foi o West Ham. Beleza? Então, Paparazzo, você acredita que o Paquetá vai fechar com o Flamengo agora, em 2026? Não. Paquetá não vai fechar com o Flamengo agora em 2026, a não ser que mude muita coisa, a não ser que o Flamengo ganhe uma premiação alta, Libertadores, Mundial, o Flamengo consiga ganhar muito dinheiro, tenha muito dinheiro à disposição, os caras façam um descontão, aí beleza. Mas a intenção do Lucas Paquetá, nesse momento, é apenas declarar o amor ao Flamengo, declarar a gratidão ao West Ham e deixar o time inglês decidir o seu futuro, tá? Então o Lucas Paquetá vai deixar os ingleses decidirem seu futuro, não vai forçar nada. Então eu acho que é muito difícil ele ainda tendo mercado na Europa, ele vir para o Flamengo agora em 2026, tá certo? Papo dado, aqui o papo é reto, eu não vou ficar iludindo o torcedor achando o Lucas Paquetá tá vindo aí, não. Não tem por que eu fazer isso, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer isso para ganhar views, mas eu não, eu falo a verdade para vocês. Bem, vamos lá. O jogo contra o Sport vai ser aí o 14º do Flamengo sem o Arrascaeta, tá? Sem o Arrascaeta começar jogando. São 14 jogos na temporada sem o Arrascaeta começar jogando. Ele é o principal, né, jogador do Flamengo hoje, né, com números, artilharia, também assistência, né? E o Carrascal, que é o principal substituto dele, também está fora, está com a seleção colombiana. O Flamengo sente muito essa data FIFA, né? E a gente então tem esses números aí que são impressionantes, né? Sem o Arrascaeta, o Flamengo, nos 13 jogos anteriores em que não começou jogando, o Arrascaeta entrou no segundo tempo em 7 oportunidades, e em 7 deles ele não ficou nem no banco, como é o caso do jogo deste sábado, tá? E todas as vezes que ele entrou, mesmo com os jogos que ele entrou e não começou jogando, ele fez alguma coisa, ele mudou o jogo, ele deu uma assistência, ele sempre com números impressionantes. Então é um jogador que faz muita falta. Quando ele não está em campo ou não está à disposição, o Flamengo, sem Arrascaeta, não vai muito bem. A gente tem empate 0-0 contra o Fluminense, empate com o Inter 1-1, tá? Brasileirão. A gente tem... O Fluminense foi no Carioca. A gente tem a vitória sobre o Botafogo da Paraíba, magra, né? Um time literalmente ali muito mais fraco que o Flamengo, foi 1-0 só o Flamengo. O 4-2 com o Botafogo da Paraíba no Maracanã, ele entrou no segundo tempo, Matheus Gonçalves foi o titular, mas também não foi um jogo que o Flamengo ganhou fácil, 4-2. Derrota na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, sem o Arrascaeta, tá? E aí
Também ele entrou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro fora, mas o Flamengo foi eliminado, ou seja, não começou jogando, o Flamengo eliminado. O 1-0 sobre o Inter na Libertadores, com o Luiz Araújo no lugar dele. E o Flamengo ganhou de forma magra, mas ganhou. Empate com o Vasco, 1-1 no Brasileirão, entrou no segundo tempo. Flamengo 3, Sport 0. Ele entrou no segundo tempo. Foi um dos poucos jogos que o Flamengo foi muito bem sem o Arrascaeta. É uma coincidência que o jogo é justamente contra o Sport hoje, né? E da última vez ele entrou no decorrer do jogo e o Flamengo mesmo assim ganhou de 3-0. Tá? Então é uma situação que preocupa, porque o Arrascaeta realmente ele faz toda a diferença no Flamengo. Olha, pesquisa da CBF mostrou o Flamengo se mantendo como a maior torcida do Brasil e o São Paulo à frente do Palmeiras, hein? Ah, Palmeiras, Pepinha. Ih, tem menos torcida que o São Paulo, que loucura, hein? Vocês vêm aqui e ficam falando um monte de coisa, mas vocês têm menos torcida que o São Paulo? Que tristeza. Então, olha só, torcedores declarados, Flamengo tem 26%, para quem chama de terceirizada, hein? Chupa que é de uva. 26% são flamenguistas, 19% torce pro Corinthians, isso aí tá até mal contado, tá? Porque era para ser mais. 9% para o São Paulo, 7% para o Palmeiras e 5% do Vasco da Gama. Então, mesmo com o Palmeiras tendo ganho muitos títulos recentemente, não chega aos pés do Flamengo. O Flamengo, no novo século, tem 15 contra 11 do Palmeiras de títulos importantes, mas mesmo com o Palmeiras ali rivalizando com o Flamengo, está atrás do São Paulo, tem 7% dos torcedores do país, ou seja, é uma torcida muito pequena, né, do Palmeiras. O Palmeiras, eles querem reclamar de audiência, eles gostam de reclamar de audiência, mas eles não estão ali, né, no topo, né? Flamengo e Corinthians muito acima e eles atrás do São Paulo. E querem reclamar de audiência, cara. Eles podem ter conseguido, com a administração, formar times fortes, ter um bom técnico, um excelente técnico como o Abel Ferreira, que fez o time ser muito vencedor, mas não tem torcida, cara. Não adianta forçar esse negócio de audiência. O Palmeiras não dá torcida, é por isso que a Leila gosta tanto de ficar falando do Flamengo. Porque quando ela fala do Flamengo, ela gera engajamento, ela vira notícia. É por isso que a Leila gosta de falar do Flamengo, pô. Tá claro. Ela gosta de falar do Flamengo porque o Palmeiras não dá audiência. Porque o Palmeiras é dos times que estão lá em cima do topo, é um dos últimos, tá? Flamengo, Corinthians, São Paulo, né? Aí vem o Palmeiras e Vasco. No top 5, Flamengo, Corinthians e São Paulo à frente. Então tem que aturar, pô. Aí vai falar de audiência. Vai falar, tem que estar... Tem que ser mais companheiro, tem que ajudar os outros. Ajudar, minha querida. Ajudar, deixa eu te explicar uma coisa. Ainda mais quem tem empresa como a sua, né? Você tem que pensar em lucro, não tem? Ou você, quando empresta dinheiro, você não pensa em lucro? Ou você quer ser bom... Você é boazinha com quem você empresta ou você pensa no lucro da sua empresa? Eu acho que o Flamengo tem mais audiência, ele tem que cobrar mais caro, ele tem que receber mais. E esse chororô todo da mídia verde comigo não cola. Não cola, tá? Essa mídia verde hipócrita que fica falando dos garotos do Ninho, porque não tem argumento para falar com torcedores e com jornalistas que falam sobre o Flamengo. Não tem argumento. São ridículos, tá certo? Então, para a gente fechar aqui, 130 anos do Mengão, das primeiras palavras aí do Zico, falando aí sobre história do Flamengo, pegar aqui o Zico falando ao lance, né? A gente... Quando nascia lá em casa, o pai já comprava o uniforme completo do Flamengo. O filho podia ser tudo. Liberdade total, desde que fosse Flamengo, o Zico falando. Então, a gente só ouvia falar de Flamengo dentro de casa. Quando nasci, foi o período do tricampeonato, do Dida fazendo gol. Dida era ídolo do meu avô também. O Dida, ídolo do Zico e do meu avô. Sensacional. E meus pais sempre disseram que uma das primeiras palavras que falei depois de pai e mãe foi Dida. Olha que legal. O Dida, eu vou contar uma história para vocês aqui, até me emociono. O meu avô, que era fã do Dida, eu já estou de olho cheio de lágrimas. O meu avô, que era fã do Dida, não era o meu avô flamenguista, era o meu avô botafoguense, que era muito fã do Dida, apesar de ser Botafogo, e o meu avô flamenguista também gostava muito do Dida, e o meu avô botafoguense era amigo do Dida, que é o maior ídolo do Zico. Ele tomava chopp, eu ficava na mesma mesa com o meu avô, com o Carola, com o Sargento e com o Dida, no Planalto do chopp ali no Flamengo,
E eu lembro do Dida na mesa com a gente, era amigo do meu avô, ali no Flamengo. E esse era o maior ídolo do Zico, que eu cresci como se fosse... Sabe aquela pessoa que cresce para você, uma pessoa que é um ídolo, mas que é uma pessoa comum que está na mesa com você ali. E é o maior ídolo do Zico, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, né? E foi muito bom lembrar do meu avô aqui, Alfredão. O botafoguense mais gente boa que eu conheci. Então, o Zico falando, né, que esse foi o primeiro contato com o Flamengo. Lógico que o Flamengo ficou enraizado na nossa vida, mas esse contato dele, que desde pequenininho ele falava até o terceiro nome que ele aprendeu a falar, foi o do Dida. Trazer aqui agora a fala do BAP, né, o BAP diretamente lá da festa de 130 anos do Flamengo, inaugurando o novo muro do Flamengo. Sensacional, lindo. E vamos ver as falas do BAP aí, né, nessa festa de 130 anos do Flamengo. Parabéns a todos os torcedores do Mengão. A céu aberto, que pode ser acompanhada por qualquer pessoa que está passando. A tua pergunta já traz basicamente uma parte das respostas, né? Sempre me incomodou essa coisa dos muros serem frias, de você não ter uma integração com a cidade. Eu olhava por outro lado e eu vi o Jockey, que teve muro fechado a vida inteira e de repente num determinado momento colocaram grade e isso integrou o Jockey com a cidade, dando uma vista sensacional para o Prado, foi muito bacana. E eu olhava para cá e pensava, esses muros, eles não têm vida nenhuma. Então você tentar refletir nesses muros um pouco da cultura, da tradição, das raízes rubro-negras, me pareceram fazer total sentido. A gente começou nesse pedaço com 6 obras, foi um super de um sucesso, né? A cidade ganhou uma nova vida. Quem cuida do trânsito na região, que é rubro-negro, disse, olha, ficou lindo de morrer, mas você está atrapalhando o meu trabalho, que agora abre o sinal e as pessoas ficam paradas, observando as obras. Então, isso aqui é uma homenagem do Flamengo às tradições do Flamengo e também uma devolução um pouco para a cidade, né, dessa cultura. Isso aqui é uma exposição de arte a céu aberto, nós vamos expandir para todos os muros do clube. E a ideia é que cada mês você tenha uma pintura nova para que você vá ter uma rotação e que novos artistas possam estar usando esse espaço. Eu espero que a população goste, que o rubro-negro se divirta e que isso eleve cada vez mais a marca do Flamengo a patamares nunca antes vistos. Então, saudações rubro-negras, parabéns Flamengo nesses 130 anos, que venham outros 130 absolutamente especiais. Presidente, como foi feita a escolha dos temas? Como que vocês chegaram a essa questão? Olha, tinham várias ideias, vários conceitos diferentes. Nós tentamos partir dos artistas para dentro de casa. A gente tinha uma ideia do que a gente achava que era mais importante do ponto de vista de simbologia, das camisas, do urubu. Então nós tínhamos uma conceituação temática. Então nós pegamos os temas que nós gostaríamos de explorar, analisamos as propostas que tínhamos e escolhemos algumas dentre estas que a gente achava que fariam sucesso que está sendo agora aqui. Seu preferido? Hein? Seu preferido? Eu não tenho preferência. Isso é mais ou menos como você perguntar ao pai qual é o filho que ele tem preferência. Coração de pai rubro-negro tem espaço para todo mundo. A gente encerrar, quanto tempo foi de duração a ter a ideia e a finalização? 8 meses. 8 meses entre a gente ter a ideia, amadurecer a ideia, você ir atrás das permissões, conversar com o patrimônio histórico do clube, interagir com os artistas, casar com o calendário dos 130 anos do clube. Então não foi por acaso, né? Então levou um tempinho. A decisão especificamente não demorou 8 meses, mas o processo todo dessa festa foram 8 meses. Para a gente encerrar, qual mensagem você deixa nessa data tão marcante de hoje para a torcida? Olha, a gente está vivendo num mundo tão polarizado, né? Eu tenho muito orgulho de presidir uma nação que está acima de tudo e de todos. O Flamengo une direita e esquerda, quem é alto, quem é baixo. O Flamengo não tem credo, não tem cor, não tem religião. O Flamengo está acima disso tudo. Parabéns por esses 130 anos, que vem outros 130 unindo tudo e todos. Obrigada. Valeu, galera. Obrigado. Saudações rubro-negras.